Logo após a guerra do Irã e a intervenção na Venezuela, Cuba parece ser o próximo alvo. No início deste mês, Donald Trump deu a entender isso dizendo: "Podemos dar uma passada em Cuba depois que terminarmos com isso." Esse não foi um comentário isolado. Nas últimas semanas, Trump sugeriu repetidamente que Cuba será o próximo item da agenda, mas não está claro qual é o plano. Na verdade, a abordagem de Trump até agora tem sido imprevisível, e isso pode fazer parte de uma estratégia para deixar os cubanos em dúvida. O que está claro é que Trump precisa de uma vitória política. Grande parte de sua base de apoio ficou inquieta com o conflito no Irã, e alguns dentro do executivo veem Cuba como uma vitória relativamente fácil que poderia ajudar a reunir a base de apoio do presidente. Uma pesquisa do Miami Herald, publicada em 16 de abril, mostrou que 79% dos cubanos e cubano-americanos no sul da Flórida apoiam algum tipo de intervenção militar dos Estados Unidos em Cuba. Mas, ao contrário da operação contra Maduro, onde a Marinha dos Estados Unidos passou meses concentrando forças ao redor da Venezuela, qualquer ação contra Cuba poderia ser lançada diretamente de bases dentro dos Estados Unidos. Isso indica que uma intervenção militar em Cuba pode ocorrer de forma mais repentina e com pouco aviso prévio. Se isso ocorrer, a operação pode ter formas variadas. Poderia ser uma operação rápida para capturar líderes seniores como Dias-Canel, ou uma campanha aérea maior visando alvos militares e governamentais importantes. No cenário mais extremo, os Estados Unidos poderiam lançar uma invasão completa para remover o governo cubano e substituí-lo por um mais submisso a Washington, embora isso ainda seja improvável. De qualquer forma, a mudança de regime em Cuba parece estar em andamento. Trump vê Cuba como uma oportunidade para recuperar impulso político em casa, enquanto Rubio pode usar essa questão para se posicionar para cargos mais altos. É assim que essas coisas funcionam. Alguns conflitos começam na fronteira, outros começam nos números das pesquisas. Desde que Fidel Castro assumiu o poder em Havana em 1959, todo presidente americano tem enfrentado a questão do que fazer em relação a Cuba. Nas décadas após a tomada do poder pelos comunistas, o país teve apenas outros dois líderes: o irmão de Fidel, Raul, que deixou o cargo em 2018, e seu sucessor, Dias-Canel, que agora atua como primeiro secretário do Partido Comunista. Após o colapso da União Soviética, a política dos Estados Unidos em relação a Cuba alternou entre escalada e engajamento. O presidente Clinton assinou a Lei de Solidariedade Democrática e Liberdade Cubana, que fortaleceu o embargo dos Estados Unidos e estabeleceu condições rigorosas para a remoção das sanções. O presidente Obama, por outro lado, acreditava que a política de isolar Cuba havia fracassado. Ele manteve o embargo comercial intacto, mas restabeleceu as relações diplomáticas com Havana, flexibilizou as sanções econômicas e retirou a designação de Cuba como estado patrocinador do terrorismo. Imediatamente depois disso, os cubanos lançaram reformas econômicas moderadas, eles ampliaram negócios privados, flexibilizaram as regras para o investimento estrangeiro e reduziram funcionários do Estado. No entanto, apesar do otimismo, ficou claro rapidamente que Havana não estava preparada para uma mudança econômica genuína. Os linha dura do governo cubano menosprezaram a política de Obama, chamando-a de um cavalo de Troia que traria mudanças políticas indesejadas e liberaria forças econômicas que Havana não conseguiria controlar. No final das contas, as reformas simplesmente ficaram aquém das expectativas. Então, quando Donald Trump entrou na Casa Branca em 2017, havia pouco que o impedisse de reverter os esforços de normalização de Obama. E de fato, poucos meses após o início do seu primeiro mandato, Donald Trump implementou centenas de medidas, endurecendo as sanções contra Cuba, incluindo restrições a voos, remessas e viagens ao país. A economia de Cuba continuou em declínio desde então. Durante seu segundo mandato, em janeiro de 2026, para ser mais preciso, Donald Trump intensificou sua campanha de pressão máxima contra Cuba.
Isso fazia parte de uma estratégia mais ampla para afirmar a primazia americana no hemisfério ocidental e limitar a influência da China e da Rússia. A medida veio logo após a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, que era um aliado fundamental de Cuba. Mais tarde, naquele mês, Donald Trump assinou ordem executiva considerando Cuba uma ameaça extraordinária à segurança nacional dos Estados Unidos. Esse mesmo documento fornece uma estrutura legal para impor tarifas de 30% a qualquer país que forneça petróleo para Cuba. Logo depois, os navios-tanque recuaram e os fornecedores cessaram as entregas para a ilha. Havana está agora mais próxima de um bloqueio total do que em qualquer momento desde a crise dos mísseis de 1962, e a escassez de combustível está prejudicando a capacidade do Estado de fornecer serviços básicos. Para referência, Cuba precisa de cerca de 100 mil barris de petróleo por dia para sustentar seus serviços públicos, mas produz apenas 40 mil. O restante vem do exterior. Este ano, Cuba recebeu até agora uma remessa de 85 mil barris do México em 9 de janeiro, seguida por outra entrega de 100 mil barris da Rússia em 30 de março. Mas além disso, houve pouco fornecimento adicional em 2026. Quase nenhum petróleo está chegando mais a Cuba, nem da Venezuela, México, Argélia, Angola, Brasil, Rússia ou praticamente de qualquer outro lugar. Como resultado, os serviços básicos estão entrando em colapso neste momento e o país está passando pela sua pior crise econômica desde os anos 1990. Gasolina e remédios estão em falta. Cortes de energia se tornaram rotina, os preços dos alimentos dispararam e surtos de doenças transmitidas por mosquitos sobrecarregaram o sistema de saúde pública. Muitas dessas complicações vinham se acumulando há anos, mas a campanha de pressão máxima de Trump agravou a crise. Agora há filas nos postos de gasolina que duram horas, escolas estão suspendendo as aulas, hospitais estão cancelando cirurgias e o lixo está se acumulando nas ruas, já que a maioria dos caminhões de coleta está fora de serviço. Com a pressão aumentando em várias frentes, Havana tem pouco espaço para manobrar. Trump provavelmente percebe isso. Em Washington, há uma crença crescente de que o Estado cubano está em seu ponto mais vulnerável em décadas, e a Casa Branca parece determinada a explorar essa brecha e coagir Havana a uma mudança política. Nesse contexto, o Pentágono está agora elaborando uma série de opções militares para uma possível ação contra Cuba. Silenciosamente, mas de forma constante, a situação começa a caminhar para algo muito mais perigoso. Apesar da retórica beligerante de Trump, os canais diplomáticos permanecem abertos. Em abril, uma delegação do Departamento de Estado dos Estados Unidos visitou Havana, sendo a primeira vez que uma aeronave do governo americano pousou em Cuba desde o breve reatamento durante o governo Obama. Os americanos trouxeram consigo uma longa lista de exigências, incluindo compensação para residentes e empresas americanas cujos bens foram confiscados após a Revolução de 1959, além da libertação de prisioneiros políticos e de maiores liberdades políticas para a população cubana. Esse primeiro ponto, a compensação por propriedades perdidas, está realmente no centro da questão, especialmente entre a diáspora cubana nos Estados Unidos. Oferecer algum tipo de compensação ajudaria muito a garantir uma vitória política no sul da Flórida antes das eleições de meio de mandato em novembro. Claro, um acordo com Cuba também criaria perspectivas econômicas para empresas americanas, primeiramente com a abertura do setor de turismo da ilha e, a longo prazo, com o potencial para investimentos mais amplos. Mas para Trump, Cuba provavelmente é tanto uma questão interna quanto uma questão de política externa. Dito isso, a reivindicação de compensação pode facilmente inviabilizar um acordo mais amplo. De acordo com a Assembleia da Resistência Cubana, que é uma organização antigoverno que atua tanto dentro quanto fora do país, o valor total da reivindicação chega a aproximadamente 9 a 10 bilhões de dólares. Dadas as condições econômicas cada vez piores de Cuba, Havana não está em posição de pagar uma quantia dessas. Se a liderança cubana se recusar a atender às exigências dos Estados Unidos,
ou se as negociações fracassarem completamente, o Pentágono pode optar por uma intervenção militar. A princípio, a campanha provavelmente permaneceria indireta. Os Estados Unidos poderiam aumentar as operações de vigilância ao redor de Cuba, posicionar navios de guerra próximos à ilha e realizar exercícios militares em todo o Caribe, numa tentativa de pressionar Havana a fazer concessões. Mas, se essas medidas não produzirem resultados, o Pentágono pode escalar a situação lançando ataques aéreos contra a infraestrutura militar e instalações do governo, seguidos por operações especiais visando altos funcionários. Mas mesmo que nenhuma ação militar seja tomada, a ameaça dela deve permanecer em nível recorde. Os cubanos são conhecidos por sua diplomacia lenta e só vão ceder se acreditarem que seu destino, propriedades e até mesmo suas vidas estão realmente em perigo. Se a delegação dos Estados Unidos aparecer nas negociações sem a ameaça iminente de intervenção militar, as negociações vão durar mais do que a presidência de Trump, com poucos resultados para mostrar. E por isso o Pentágono precisa mostrar sua força enquanto os diplomatas fazem o seu trabalho. Em Washington, os formuladores de políticas podem estar esperando uma repetição da operação contra Maduro, mas isso pode não ser uma opção neste caso. Após quase 7 décadas de regime comunista, não há ninguém dentro do sistema cubano capaz de promover mudanças significativas no país. Ninguém com um histórico consistente de defesa da liberalização econômica, nem mesmo de forma modesta. Portanto, mesmo que Díaz-Canel fosse forçado ao exílio, ainda não está claro se existe uma alternativa mais cooperativa esperando para assumir o seu lugar. Por outro lado, Cuba tem poucas alternativas restantes. Sem petróleo, as condições continuarão a se deteriorar até se tornarem insuportáveis, potencialmente desencadeando outra onda de protestos anti-governo. Reconhecendo o risco, Cuba começou a ceder a algumas das exigências dos Estados Unidos. Em março, o país introduziu novas regulamentações permitindo que expatriados possuam empresas no país e, em abril, libertou 2.000 presos políticos. Mas até agora, essas concessões fizeram pouco para apaziguar a Casa Branca. Parte do motivo é que a campanha de pressão contra Cuba pode não ser mais motivada apenas por cálculos estratégicos. Afinal, Cuba dificilmente representa o tipo de ameaça que normalmente justificaria esse tipo de resposta. Veja, ao contrário da Venezuela, Cuba não possui vastas reservas de petróleo e, ao contrário do Irã, não tem um programa de armas nucleares. E embora Trump possa se sentir atraído pela ideia de resolver um problema que frustrou 12 presidentes antes dele, a força motriz por trás da política dos Estados Unidos pode, na verdade, ser o secretário de Estado Marco Rubio. Como filho de imigrantes cubanos, Rubio há muito tempo vê Cuba não apenas como uma questão geopolítica, mas como algo profundamente pessoal. Durante anos, ele defendeu maiores esforços dos Estados Unidos para derrubar o governo cubano. Ele também foi um dos críticos mais ferrenhos da tentativa de normalização de Obama, e desde então se tornou o principal porta-voz da postura deste governo em relação à América Latina. Rubio é uma das poucas pessoas em Washington que ainda vê Cuba como uma prioridade para os Estados Unidos. Mais importante ainda, ele tem a credibilidade política para emplacar um acordo não só no Capitólio e em Miami, mas potencialmente até mesmo em Havana. Isso faz dele tanto uma ameaça quanto uma oportunidade para o governo cubano. Ele é uma oportunidade porque deu a entender uma abordagem mais gradual, dizendo que a mudança em Cuba não precisa acontecer de uma vez só, porque todos são maduros e realistas. Na prática, isso poderia significar introduzir reformas lentamente, mantendo grande parte do sistema existente intacto, mas tal arranjo seria profundamente controverso. Muitos exilados cubanos, grupos anti-governo e membros do Congresso veriam isso como uma legitimação do governo comunista em Havana, especialmente porque a lei Helms-Burton vincula a remoção do embargo a condições como eleições livres e o desmantelamento do aparato de segurança do Estado cubano. Rubio, no entanto, pode ser a única pessoa nos Estados Unidos com alguma chance, mesmo que remota, de navegar por esse enorme labirinto político. Às vezes, um avanço no exterior depende de as condições políticas internas permitirem isso.
fui seu apresentador, Shervando Caspian Report. Se você gostou desses vídeos, considere apoiar o canal no Patreon e clique no ícone do sino para não perder o próximo. Obrigado pelo seu tempo e sala.